Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez, em culto a Deus, e agora em torno da sua palavra. Meus irmãos, deixa eu contar para vocês um breve relato de algo que aconteceu na minha família, quando eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos, não me recordo muito bem. O que eu sei é que houve um desentendimento entre meu tio e minha mãe. Não foi um desentendimento bobo entre irmãos que no dia seguinte ou até mesmo na hora seguinte tudo está resolvido, não. Foi algo sério. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que eles ficaram um bom tempo sem se falar. Um bom tempo mesmo, passando um pelo outro, nem troca de olhares havia. Até que chegou um fatídico dia em que minha avó passou mal, precisou ser socorrida por uma ambulância às pressas. E ali dentro da ambulância, minha mãe, meu tio, próximos ali, olhando a situação, os médicos tentando reanimá-la, os médicos tentando cuidar daquele infarto que ela estava tendo, quando ela encontrou forças para fazer um pedido aos dois. E o pedido era que eles se reconciliassem. A partir dali, a minha avó faleceu, partiu para estar com Cristo, mas o legado que ela deixou naquele dia foi um legado de restauração entre os irmãos. Palavras finais parecem possuir um poder muito maior do que palavras rotineiras. Ela provavelmente já havia falado um e ao outro que se reconciliassem, mas não houve resultado. Até que chegou o dia em que ela deu suas últimas palavras. Aí então ela foi ouvida. Palavras finais parecem ser muito mais prontamente atendidas do que outras palavras. O texto que nós olharemos nessa noite é um texto que nos mostra ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo, trazendo suas últimas palavras aos presbíteros na igreja de Éfeso. E essas palavras nós olharemos e tentaremos extrair delas aquilo que Deus pode falar ao meu e ao seu coração. Convido você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 20, para que nós vejamos quais foram as últimas palavras de Paulo para esses irmãos da igreja de Éfeso. Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Presta atenção comigo na leitura. Vou aguardar todo mundo achar. Acharam? Atos, capítulo 20, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assôs, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus.
Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus confiou a mim, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante cerca de 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, Senhor, por meio da tua palavra, podemos ser exortados, podemos ser aconselhados, animados, motivados, ó Deus. E o desejo do meu coração é que nessa noite, Senhor, saiamos daqui motivados, ó Pai, por tudo aquilo que Paulo disse àqueles irmãos, de modo, ó Deus, que possamos olhar esse discurso de Paulo, esse discurso final de Paulo a esses irmãos, e possamos encontrar nele, ó Deus, algo que fale aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo haja poderosamente por meio deste sermão em nossas vidas. É o que eu peço a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. Esse local onde ele chegou, passou 3 anos pregando, ensinando, realizando milagres notáveis da parte de Deus. Em Éfeso, coisas extraordinárias aconteceram, mas chegou o momento de Paulo se despedir desses irmãos. Só que hoje, nós veremos o que Paulo tem a dizer antes de dizer adeus. O tema da mensagem é esse: antes do adeus. O que Paulo tem a dizer a essa igreja antes de ir embora? Nós olharemos para esse texto e veremos em cada parte Paulo trazendo a esses irmãos algumas lembranças. Paulo traz a esses irmãos algumas informações e Paulo também trará a esses irmãos algumas exortações. Em 3 momentos nós veremos Paulo olhando para o passado, Paulo olhando para o presente e Paulo alertando sobre o futuro. Mas antes de pensarmos sobre esses 3 pontos, eu queria destacar com vocês aquilo que está no versículo 13 em diante. Paulo diz que ele estava com os seus amigos em Troade. E o versículo 13 diz assim para a gente: quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Paulo estava com seus amigos em um determinado lugar. Então ele diz: olha, vocês podem ir à frente, tomem uma embarcação e me esperem em Assôs. Mas e você, Paulo? O que você vai fazer? O texto diz para a gente que Paulo tinha determinado assim porque ele preferia
ir a pé. A primeira informação que Lucas nos dá é que Paulo faz questão de se separar de seus amigos. Paulo diz: vão na frente, peguem o navio e me esperem em Assôs. Eu vou andando até o encontro de vocês. Olhando isso, pode parecer algo normal. Paulo está dizendo: não, podem ir que eu vou andando um pouco mais atrás. Talvez ele tenha algo para resolver. Quando lemos e pesquisamos, nós descobrimos que a distância de onde Paulo está até esse lugar chamado Assôs era de nada mais, nada menos do que 32 quilômetros de distância. Paulo está dizendo a seus amigos: peguem o barco, vão para Assôs pelo mar. Eu vou a pé encontrar vocês. 32 quilômetros andando, caminhando. A grande pergunta é: por quê? Por que Paulo faz questão de andar a sós 32 quilômetros? Possivelmente Paulo estava lembrando. Possivelmente Paulo queria ter um momento a sós, não de solidão, mas de solitude. Existe uma diferença entre a solidão e a solitude. A solidão é o momento no qual você está sozinho e se sente sozinho, abandonado, sem ninguém. Paulo não quer ficar sozinho, abandonado e sem ninguém. Ele desejava estar em solitude, consigo e com Deus, pensando o que fazer a seguir. O texto mais à frente vai dizer para a gente que Paulo estava compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Possivelmente, Paulo pensava sobre isso enquanto caminhava aqueles longos 32 quilômetros de distância. Mas mais do que isso, possivelmente, Paulo planejava, pensava, elaborava o que falar aos presbíteros de Éfeso em sua despedida. Meus irmãos, por vezes precisamos de momentos assim. Por vezes precisamos de momento onde sairemos um pouco das multidões e ficaremos a sós com Deus. Jesus Cristo fazia isso ao longo de seu ministério brilhantemente. Jesus Cristo, por diversas vezes, afastava-se da multidão, por diversas vezes, afastava-se dos discípulos e ia ficar a sós com o Pai. Solitude. Existem momentos em nossa caminhada que precisamos retomar essa prática. A prática de estar a sós com Deus. A prática de estar em um lugar onde você pode falar abertamente, livremente, concentrando-se apenas no seu relacionamento com Deus. E esse lugar de solitude podem ser os lugares mais improváveis ou até mesmo impensáveis. A solitude é encontrada não apenas nos montes, como muitos pensam. Você pode fazer do seu quarto sozinho um momento de solitude com Deus. Você pode fazer do seu carro, sozinho, um momento de solitude com Deus. Naquele momento em que ninguém mais está ao seu lado. Aquele momento que ninguém mais pode te ouvir. Faça desse momento um momento de comunhão, de conversa íntima, séria com Deus. É o que Paulo está fazendo. Ele prefere andar sozinho, pensando, refletindo o que ele dirá a esses irmãos. O que Paulo vai dizer a essa igreja? O que Paulo vai dizer a esses presbíteros antes do adeus? Paulo, versículo 17, vai dizer para a gente que de Mileto ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Presbítero aqui é o mesmo que pastor. Assim como bispos, um pouco mais à frente, tem a mesma ideia de pastores, aqueles que cuidam, que pastoreiam o rebanho de Deus. Paulo chega a esse lugar, manda chamar os presbíteros de Éfeso, porque ele tem uma mensagem a dar a esses homens. Em primeiro lugar, a mensagem de Paulo, antes do adeus, ele precisava lembrar esses homens do passado dele em Éfeso. Olha comigo, versículo de número 18. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está fazendo aqui. O movimento de Paulo, antes de dizer adeus,
é olhar para o passado, relembrando aos irmãos, aos presbíteros, a forma como ele viveu no meio deles. Paulo está dizendo, pensem comigo, reflitam comigo, a forma como eu vivi no meio de vocês, e vocês são minhas testemunhas de que quando estive com vocês, eu os servi com humildade. Mais à frente o texto vai dizer para a gente que Paulo trabalhou com suas próprias mãos para não se tornar pesado à igreja. Embora Paulo pudesse ser sustentado pela igreja, embora isso não fosse um pecado ou algo errado, ele, por sua própria vontade, desejou trabalhar com suas próprias mãos para suprir suas necessidades e a de seus companheiros. Paulo está dizendo, eu servi a vocês com humildade. Não apenas por meio de um trabalho braçal, não apenas sustentando-se financeiramente, não, eu servi a vocês com humildade, pregando a palavra de Deus. Paulo diz, olha, eu servi a vocês, vocês lembram de como eu vivi no meio de vocês, mesmo em severa perseguição, mesmo sendo perseguido pelos judeus, eu vivi humildemente no meio de vocês, preguei a palavra, testemunhei, testifiquei, fui a gregos, fui a judeus, fui a gentios, proclamei a palavra de casa em casa, em cada canto, em cada esquina, em cada lugar. Eu vivi de forma digna do evangelho no meio de vocês. É o que Paulo está trazendo à memória desses homens. É necessário coragem para apelar à consciência dessa forma, não? Será que você teria coragem de chegar a alguém num momento de despedida e dizer, olha, você lembra como eu vivi no meio de vocês? Talvez num momento de despedida no trabalho. Será que você teria essa coragem de chegar e dizer, olha, vocês lembram o meu procedimento dentro dessa empresa? Isso falaria a seu favor ou contra você? Talvez numa despedida de uma igreja, você possa se virar para alguém e será que você teria coragem de dizer, vocês, igreja, lembram de como eu vivi no meio de vocês? Isso será bom? As lembranças serão boas ou ruins? Perceba, Paulo tem a sua mente tranquila. Vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Vocês sabem que eu não cobicei prata. Vocês sabem que eu não cobicei ouro, vocês sabem que tudo o que eu queria era vocês mesmos, mais próximos, mais perto de Deus. É o que ele está falando. Mais à frente, Paulo vai enfatizar tanto o ponto de que ele pregou todo o conselho de Deus, que ele vai usar palavras fortíssimas. Olha comigo, versículo de número 25 em diante. Agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Olha agora. Portanto, eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Olha que testemunho poderoso de Paulo. Vocês, presbíteros de Éfeso, vocês são minhas testemunhas de que hoje eu estou inocente do sangue de vocês, porque vocês foram alertados sobre a vontade de Deus. Vocês foram alertados com relação aos pecados, vocês foram alertados com relação ao evangelho, minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Talvez Paulo esteja lembrando daquilo que o profeta Ezequiel vai falar no capítulo 3. Deus dizendo assim a Ezequiel, Ezequiel, se eu mandar você ir alertar alguém que está pecando, e essa pessoa continuar em seu pecado, suas mãos estarão limpas, você será inocente do sangue dessa pessoa, ela sofrerá, mas você estará limpo do sangue dela. Talvez Paulo esteja lembrando disso e dizendo, olha, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu preguei todo o conselho de Deus a vocês. Esse é o trabalho de um pastor aprovado por Deus. O trabalho de alguém que ama, que zela, que cuida do rebanho de Deus. É o trabalho daquele que expõe todo o conselho de Deus para as nossas vidas. Precisamos valorizar homens que pregam todo o conselho de Deus. Valorize a igreja que prega todo o conselho de Deus para você.
Valorize a igreja que não seleciona textos aleatoriamente. Valorize a igreja que não seleciona textos mais alegres, mais felizes e deixa os textos de confronto do lado de fora. Existem lugares assim e esses lugares não estão proclamando todo o desígnio de Deus. Eu louvo a Deus porque aqui, na PIB em Juscelino, todo o desígnio de Deus é proclamado. Eu louvo a Deus porque aqui terão dias que você chegará e encontrará uma mensagem falando sobre pecado. Você chegará aqui um dia e encontrará uma mensagem te dando ânimo. No outro dia, você chegará e ouvirá uma mensagem falando sobre relacionamentos entre casais, filhos, amigos. Você ouvirá aqui todo o conselho de Deus. Isso é muito bom. Mas cuidado. Os pastores, os pregadores dessa igreja podem dizer a vocês: estou inocente do sangue de cada um de vocês, porque temos lhes proclamado todo o desígnio, toda a vontade, toda a palavra de Deus. A grande questão é, vocês têm ouvido? Paulo está dizendo, eu estou inocente. Preguei tudo o que devia pregar, anunciei tudo o que devia anunciar, estou com a minha consciência tranquila. Será que eles tinham ouvido tudo o que deviam ouvir? Será que eles praticavam tudo o que deviam praticar? Paulo está dizendo, eu estou inocente. Mas o texto continua, e Paulo não apenas fala do passado, mas Paulo fala do presente também. Olha comigo, versículo de número 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que é em todas as cidades. O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo lembrou a eles como viveu. Agora Paulo está dizendo o que está acontecendo. Paulo está dizendo, eu estou partindo para Jerusalém. Mas eu não estou partindo para Jerusalém por um mero capricho meu. Não é por uma decisão somente minha. Eu estou partindo porque eu estou compelido pelo Espírito Santo, que é para lá que eu devo ir. Paulo diz, eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que vai ter sofrimento. A única coisa que eu sei é que vai ter perseguição. Porque é isso que o Espírito me revela. Ele diz a mim que a todo lugar, em todos os lugares por onde eu for, haverão sofrimentos, perseguições, tribulações. A grande questão é, Paulo, peraí, se você está indo para um lugar que você sabe que você vai sofrer, por que tu vai, meu filho? Fica aqui, a gente cuida de você, a gente protege você, aqui nada de mal vai te acontecer, mas por que, Paulo? Por que ir para um lugar que você sabe que vai sofrer? A resposta de Paulo é, porque eu tenho uma missão a cumprir. A minha missão é de completar a missão que Cristo Jesus me deu. Paulo é alguém completamente comprometido com a ordenança, com a missão dada a ele por Cristo Jesus de anunciar o Evangelho, pregar as boas novas do reino. Paulo está comprometido com isso. E a pergunta é, por quê? Por que tanto comprometimento? Por que tanto zelo por cumprir e fazer valer a palavra de Deus? Por que tudo isso? Eu tenho uma ilustração que talvez possa ajudar. Antigamente, quando alguns mensageiros recebiam uma carta de um rei, eles não levavam apenas a carta que devia ser enviada a um outro povo. Junto com a carta, eles levavam um selo real. Era um sinal de que aquele mensageiro estava sob a autoridade do rei. Então, aquele mensageiro estava sob a autoridade daquele rei, levava a carta e ai de quem tocasse naquele mensageiro. Ele tinha uma plena convicção
Ele tinha uma plena consciência de que ele devia cumprir a sua missão por causa da autoridade do rei. Mas não apenas isso. Agora imagine que esse mensageiro sabe da autoridade do rei, mas também sabe do conteúdo da carta que ele está levando a um povoado. E o conteúdo da carta é um conteúdo que vai salvar aquele povo. A motivação desse mensageiro, ela vai ser muito maior. Ele não vai estar motivado apenas pela autoridade do rei. Agora ele está motivado pela autoridade do rei, pelo amor do rei e pelo amor daqueles que estão prestes a receber a carta de salvação. O apóstolo Paulo, ele é zeloso em cumprir o seu chamado. Ele é zeloso em cumprir o seu ministério. Em primeiro lugar, porque ele reconhece a autoridade daquele que o chamou, que o enviou, que o comissionou. Lembra quando Paulo tem um encontro com Cristo? Ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece que aquele que está falando com ele, que aquele que o está enviando, é Senhor sobre sua vida, e ele vai. Mas mais do que isso, ele reconhece o amor daquele que o está enviando, um amor que é tanto por si quanto pelos outros. Por isso podemos olhar para a vida do apóstolo Paulo e perceber tanta dedicação, tanto zelo. Ele era alguém plenamente consciente da autoridade de Cristo e do amor de Cristo. E isso é poderosíssimo. Isso é capaz de fazer você se mover para lugares que você talvez jamais pensasse que iria. É por isso que Paulo pode olhar para o seu chamado, olhar para a sua vida e dizer: não, a minha vida diante disso, a minha vida diante dessa missão é como nada. É como absolutamente nada. Eu preciso cumprir o chamado, a missão para a qual eu fui enviado. Por quê? Ele tem autoridade e ele me ama. Você entende essa realidade? Você entende a realidade do senhorio de Cristo sobre a sua vida? E mais, você entende a realidade do amor de Cristo por você? Será que isso não é suficiente para nos motivar, para nos tornar mais zelosos em sua palavra, mais zelosos no Evangelho, mais zelosos em tudo aquilo que fizermos? Olha para Paulo. Ele está falando: eu estou indo para Jerusalém, eu vou sofrer, mas isso não me importa. Eu só me importo em cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Eu só me importo em cumprir a missão que Deus deu a mim. É isso que mais importa para mim. Eu lembro de Paulo, em Filipenses, dizendo que aquilo que para ele era lucro, ele passou a considerar como nada. Aquilo que para mim era lucro, passei a considerar como esterco, se comparado ao prêmio da soberana vocação. É nada. Paulo tem uma profunda convicção de que todas as outras coisas, inclusive a sua vida, são nada se comparados a Cristo Jesus e ao Evangelho das Boas Novas. São nada. É por isso que ele encontra tanta coragem, tanta força, tanta motivação para continuar avançando, mesmo em meio às mais severas perseguições. E, meus irmãos, é isso que eu e você precisamos entender. Essa é a realidade que eu e você precisamos compreender. A autoridade de Cristo sobre nossas vidas e o amor dele por nós. É isso que vai te motivar a ser um cristão mais zeloso pelo Evangelho, a ser um cristão mais zeloso pela comunhão com Deus, a ser um cristão mais zeloso em seu chamado. É o que Paulo está fazendo. Ele está falando: gente, eu estou indo para Jerusalém, mas antes de dizer adeus, eu preciso alertar vocês com relação ao futuro de vocês. Olha comigo o que ele vai dizer, versículo de número 28.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Paulo está alertando esses irmãos agora quanto ao futuro. E esse alerta de Paulo, ele está conectado. Ele inicia dizendo, olha, cuidem de vocês mesmos e do rebanho de Deus. Por quê? Por que cuidar de si mesmo e do rebanho de Deus? Em primeiro lugar, porque você só pode cuidar bem do rebanho de Deus se você cuidar de si mesmo. Existem muitos pastores que têm falhado em cuidar do rebanho de Deus, porque pararam de cuidar de si mesmos. Cuidar de si mesmos aqui, na mentalidade do apóstolo Paulo, é manter a comunhão com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, por meio de constante meditação, é manter a comunhão, a intimidade com Deus. Cuidar de si mesmo envolve manter a comunhão com Deus e também a comunhão com o próximo. É estar próximo de gente que te ama, quer o seu bem e vai te abençoar, às vezes falando coisas que você não quer ouvir. Cuidar de si mesmo envolve o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o cuidado com as artimanhas do diabo. Cuidar de si mesmo envolve estar vigilantes, atento, porque o inimigo anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Cuidar de si mesmo é não baixar a guarda, manter-se firme, constante, vigilante, atento às investidas de Satanás, especialmente contra aqueles que estão na liderança. A mensagem de Paulo aqui para os presbíteros é muito oportuna. Por quê? Satanás mira especialmente aqueles que estão em destaque na igreja. Lembra de Jesus citando um texto e dizendo: ferirei as ovelhas, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. É uma tática muito conhecida. É a tática de que, se você derruba aquele que está à frente, os outros que o seguem ficam desnorteados, sem saber para onde ir. Por isso Paulo está dizendo, olha, cuidem de vocês mesmos. Depois ele fala, cuidem do rebanho. Não é sem sentido, não é por acaso que Paulo coloca o cuidado do pastor, o cuidado do líder, do presbítero, antes do cuidado da igreja. Por quê? Se você não cuidar de si mesmo, você não consegue cuidar bem do povo de Deus. Paulo está dizendo, cuidem de si mesmo. Então, cuidem do rebanho de Deus. Para dar uma ênfase maior, Paulo faz questão de dizer que não é apenas um rebanho qualquer, é o rebanho de Deus, que foi comprado com o sangue do próprio Cristo. O peso dessas palavras devem fazer com que todos nós reflitamos o que é a igreja de Deus. A igreja de Deus é o rebanho que foi comprado com o precioso sangue de Cristo. Cuidado com a igreja de Deus. Cuidado com o rebanho de Deus. Paulo está dizendo, vocês precisam cuidar do rebanho. É algo preciosíssimo. Você tem noção de quão importante, de quão precioso para Deus é a igreja? A igreja
é chamada na Escritura como o corpo de Cristo. Lemos que Cristo é o cabeça da igreja. É possível amar o cabeça e não amar o corpo? Você ama a igreja de Cristo? Eu sei que a igreja de Cristo, a igreja terrena, ela tem as suas imperfeições. É verdade. Porque ela é composta de pessoas imperfeitas. Mas você entende que Cristo ama a sua igreja, mesmo ela sendo imperfeita? Você entende isso? Então, por que eu não amaria a igreja de Cristo porque ela é imperfeita? Não faz sentido. Você ama a igreja de Cristo? Você enxerga como preciosa a igreja de Cristo? Se você enxerga como preciosa a igreja de Cristo, então você vai zelar por ela. Então você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que a igreja de Cristo seja preservada, seja defendendo ela contra os ataques externos, seja ajudando a preservá-la dos ataques internos. É o que Paulo vai dizer. Olha, cuidem de vocês, cuidem do rebanho. Por quê, Paulo? Porque vão surgir lobos ferozes que virão de fora, mas também aqueles que sairão de dentro, torcendo as Escrituras, tentando trazer discípulos, seguidores para si mesmos. Paulo está dizendo, está tudo conectado, ele está dizendo, olha, cuidem de vocês, cuidem do rebanho. Por quê, Paulo? Vai vir gente de fora tentando atacar a igreja, vai vir gente de dentro tentando atacar a igreja, e vocês, os presbíteros, são os responsáveis por manter a igreja de pé, por manter a igreja firme. Livrem-se desses homens, defendam o rebanho de Deus. Talvez você esteja sentado e possa pensar, tá, mas eu não sou presbítero, não sou pastor. Existe um sentido em que todo membro deve cuidar do rebanho de Deus. Você, que não é pastor, você que não exerce nenhuma função de liderança, você também tem a missão de preservar, de zelar pelo corpo de Cristo, pelo rebanho de Deus. Como? Orando por aqueles que estão à frente. Primeiro passo. Você pode interceder junto a Deus, pedindo para que Ele dê sabedoria, para que Ele dê graça, para que Ele sustente, para que Ele fortaleça aqueles que estão à frente, a fim de que tomem as melhores direções, a fim de que cultuem a Deus, organizem o culto da melhor forma, a fim de que preguem a palavra da melhor maneira. Você pode interceder por aqueles que cuidam do rebanho. Assim, você se torna outro cuidador do rebanho de Deus. Você defende o rebanho de Deus quando você não faz críticas desnecessárias do povo de Deus para ímpios. Pensa com cuidado nisso. Imagine que você chega a alguém que é ímpio. A pessoa não crê em Deus. A pessoa naturalmente, ela já não gosta da igreja. Você chega para conversar com essa pessoa, você que é da igreja, e começa a falar mal da igreja. Essa pessoa vai amar a igreja, com certeza. Faz sentido? Cuida do rebanho de Deus. Cuida do povo de Deus. Cuide defendendo dos ataques de fora. Mas também, cuide defendendo daqueles que surgem de dentro, torcendo a palavra de Deus, buscando glória não para Deus, mas para si mesmos. Buscando seguidores não para Cristo, mas para si mesmos. Como que você faz isso? Se alguém vir seu irmão pecar, vá a sós, repreenda-o. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. É a comunidade daqueles que estão atentos uns aos outros, zelando pelo rebanho, defendendo dos ataques externos e dos ataques internos. Tudo isso por quê? Porque você entende que a igreja é o corpo de Cristo, o qual Ele comprou com o seu próprio sangue.
Será que isso é suficiente para te fazer enxergar a igreja de uma maneira diferente? Será que isso é suficiente para te fazer enxergar que você precisa ter mais zelo pela igreja, pelo povo de Deus? Será que isso é suficiente para que você enxergue a preciosidade da comunhão, de estar constantemente no culto a Deus, com o povo de Deus, que foi comprado pelo sangue de Deus? Evite, meus irmãos, como o Rodrigo falou na abertura do culto, evitem faltar aos cultos para nada. É triste quando um cristão falta um culto a Deus para nada, para ver televisão, para ver futebol. Meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. Valorize esse lugar. Valorize a comunhão. Valorize o povo de Deus que foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Paulo está se despedindo desses irmãos. Ele está exortando eles e dizendo: olha, cuidem de vocês, do rebanho, virão ataques de fora, virão ataques de dentro, mas vocês precisam lembrar que eu constantemente adverti vocês com lágrimas de que isso aconteceria. E sabe o que é interessante aqui? É saber que essa igreja deu ouvidos ao que o apóstolo Paulo falou. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Jesus Cristo envia uma carta à igreja de Éfeso dizendo: conheço as suas obras. Sei que você não tolera os falsos mestres. Essa igreja, depois de alguns anos, se manteve firme, afastando os falsos mestres, aqueles que diziam-se apóstolos e não o eram. Olha isso, o poder de um discurso final. O poder daquele que discursa e é como se fossem as suas últimas palavras. Esses irmãos, esses presbíteros, levaram isso a sério, de modo que defenderam a igreja. E os lobos não entraram. Os impostores não entraram. Aqueles que conseguiram entrar foram expulsos. Essa igreja se manteve firme doutrinariamente. Também não é à toa. Paulo ensinou esses homens durante todo esse tempo. Depois Timóteo pastoreou essa igreja. Depois o próprio apóstolo João esteve presente nessa igreja. Não é de se esperar que essa fosse uma igreja firme doutrinariamente. Paulo estava dizendo isso a esses irmãos e eles seguiram firmemente. Mas para finalizar, versículo de número 36. Depois do discurso de Paulo, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Paulo passou todo esse tempo nesse lugar, 3 anos, ensinando noite e dia, de casa em casa, esquina em esquina. E agora chegou o momento de partir. E a partida de Paulo é uma partida que deixa saudades. A saudade dessa igreja, a saudade desses irmãos pelo apóstolo Paulo, não cabe no peito, transborda pelos olhos, trazendo lágrimas. Tem abraços, tem beijo, tem choro, porque muito o amavam. Mas Paulo precisa ir. O que mais entristece, Lucas vai deixar claro para a gente, esses irmãos, é quando eles ouvem da boca do próprio Paulo que possivelmente eles não mais veriam a sua face. Você já se despediu de alguém que você ama de verdade? Nós sabemos que despedidas são sempre emotivas, especialmente aquelas das pessoas que nós amamos. Talvez você tenha se despedido de um grande amigo na infância, quando você precisou sair da sua escola e ir para outra escola, sair da sua cidade e ir para outra cidade, tendo que abandonar seus amigos, abandonar aqueles conhecidos. Isso causa dor, causa tristeza,
causa lágrimas. Talvez você tenha se despedido de um trabalho no qual você permaneceu por muito tempo, onde você tinha boas amizades, onde tinham pessoas que se importavam com você. Causou dor, lágrimas, tristeza. Talvez você tenha se despedido de parentes que você amava e era amado. E isso causou tristeza, lágrimas, dor. Sabemos que a despedida, ela causa isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que para o cristão, a despedida nunca é real despedida. O adeus nunca é o real adeus. É apenas um até logo. Para aqueles que estão em Cristo, o adeus é só um até logo. É só um até breve. Eu já explico isso. Olhando para esse texto, olhando alguns detalhes desse texto, eu me lembrei de uma outra despedida. De um outro homem, que também era muito amado, que curiosamente também passou 3 anos ensinando aos seus discípulos. Mas que em determinado dia, João capítulo 13 vai nos dizer que ele reúne seus amigos ao redor de uma mesa para se despedir deles, anunciando a sua morte. E de João capítulo 13 até João capítulo 17, Jesus Cristo vai fazer um discurso de despedida dos seus amigos. Ele vai falar acerca de sua morte, ele vai falar acerca de traição, ele vai falar acerca de abandono, ele vai falar diversas coisas. De João 13 a João 17, Jesus está em seu discurso de despedida antes da cruz. Mas ainda assim, existe uma diferença da despedida de Cristo para a despedida de Paulo. Abra comigo João capítulo 16. Olha isso. João capítulo 16, versículo de número 16. Diz assim o texto: mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão? E um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Jesus estava dizendo a seus discípulos a todo momento acerca de sua morte. Mas aqui, de uma forma um tanto quanto enigmática, ele decide falar aos seus discípulos que, diferente de Paulo, eles ainda o veriam outra vez e se alegrariam. Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou sofrer, mas eu vou voltar. Vocês vão ver a minha face e vocês vão se alegrar. Olhamos para isso e pensamos, tá, a diferença da despedida de Jesus para a despedida de Paulo é que Paulo diz aos Efésios que eles não vão ver mais o rosto deles, e Jesus diz que os discípulos vão ver o rosto dele. Tá, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso significa para mim?
Você não viu Cristo depois de ressurreto. Os discípulos viram. Mas não existe apenas a promessa para os discípulos aqui. Existe também uma promessa para cada um de nós, de que Cristo voltará em glória, triunfante, e nós o veremos face a face. Eles viram Jesus depois da ressurreição, nós o veremos depois da glorificação. Veremos o Cristo que nos salvou, que nos amou, que nos comissionou face a face. Mas sabe qual é o ponto que liga um texto ao outro? É o que está no capítulo de número 15, é o que está no capítulo 16, é o que está no capítulo 17. Sabe o que é? A igreja de Éfeso ouviu as últimas palavras de Paulo a ela e cumpriu. Eles mantiveram uma firmeza doutrinária. Os falsos mestres não entraram naquela igreja. Aqueles que penetraram, aqueles que surgiram dela, foram expulsos, de modo que o próprio Cristo elogia essa igreja em Apocalipse dizendo: eu conheço as obras de vocês, vocês não toleram aqueles que são falsos, aqueles que se dizem apóstolos e não são. Vocês têm uma doutrina impecável. Palavras de Jesus. A igreja de Éfeso ouviu o conselho de Paulo em sua despedida. Jesus também nos deu vários conselhos em sua despedida. Jesus também, em suas últimas horas, deixou vários alertas, vários conselhos para os seus discípulos. Um desses conselhos está em João capítulo 15. Você que abriu em João 16, volta uma página. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. Olha agora. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. O mandamento de Paulo para os presbíteros de Éfeso foi: cuidem do rebanho
cuidem de si mesmos, afastem aqueles falsos mestres. Um dos mandamentos de Cristo, em seu discurso de despedida dos seus discípulos é: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Sabe qual era uma das maiores marcas da igreja do primeiro século? Era o amor que eles tinham uns pelos outros. Atos capítulo 4 vai dizer que os discípulos tinham tudo em comum. Atos vai nos dizer que os discípulos vendiam suas propriedades para cuidar dos pobres. Atos vai dizer para a gente que eles partilhavam o pão, estavam em frequente comunhão, amando-se uns aos outros. Últimas palavras parecem ter um poder ainda maior do que qualquer palavra. A grande questão nessa noite é: a igreja de Éfeso foi obediente às palavras do apóstolo Paulo? E nós? E você? Tem sido obediente às palavras de Cristo Jesus? Meus irmãos, quando olhamos para esse texto de Atos capítulo 20, nós vemos todo o zelo, todo o cuidado, todo o amor que Paulo tinha por essa igreja. Devemos olhar para as nossas vidas, lembrar de tudo isso e lembrar das palavras de Jesus Cristo. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Que Deus possa aplicar, ó irmãos, essa palavra nos nossos corações, de modo que possamos sair daqui mais zelosos pelo povo de Deus, mais zelosos pelo rebanho de Deus, amando uns aos outros pela graça de Deus. Lembrando sempre: sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. É sempre nele, por ele, para ele, que são todas as coisas. Amém, meus irmãos, vamos orar.